Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que hoje o céu visite você, que o nosso Deus faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, te dê alegria, te dê paz e derrame sobre você e a sua casa ricas bênçãos sem medida. Amados, muito obrigado pela inscrição no meu canal, muito obrigado por compartilhar os vídeos, muito obrigado pelo like e muito obrigado por assistir os vídeos até o final. São duas coisas imprescindíveis quando você abrir esses vídeos. Primeiro, assistir o vídeo até o final e se você gostar, compartilha com teus amigos. Aí, se você gostar, deixa o like e se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, né? A maioria das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Isso acontece em todo canal do YouTube. Às vezes a gente gosta dos vídeos de uma pessoa, mas a gente não se inscreve no canal dela. Então, isso é normal. Mas o meu prazer, a minha alegria é saber que você está assistindo a esses vídeos. Então, louvado seja Deus. Assista até o final, compartilha, deixa o like e se inscreve se essa for a vontade de Deus para você, se o toque do Espírito Santo falar alto em você, aí você se inscreve no canal. Amados, nossa série O Apocalipse está apenas na terceira mensagem e o que eu percebo é o seguinte: existe um temor muito grande das pessoas em relação ao Apocalipse. Medo mesmo. Talvez seu líder religioso, sua líder religiosa, colocou na sua cabeça que o livro do Apocalipse é um livro difícil, que a gente não entende. E infelizmente muitas pessoas hoje deixam de aprender como Deus o ama, como Deus a ama, por falta de uma comunhão pessoal com Deus, por falta de examinar por si mesmo o que Deus quer dizer em sua palavra. Então eu convido você a abrir a Bíblia no Apocalipse, capítulo 1, aí faça uma oração sincera, coloque-se diante de Deus e diga para Ele que você quer entender a mensagem desse livro, e você vai ver que a revelação, que o texto diz revelação, né? Na verdade é um Deus que ama você, interessado simplesmente em testemunhar desse amor, e para testemunhar desse amor ele envia Jesus Cristo, versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, porque Jesus Cristo também nos ama e ele decidiu morrer, ser sacrificado pelos nossos pecados. É maravilhosa a mensagem do Apocalipse, então você deve fazer seu exame pessoal, né? Ou seja, o seu estudo pessoal do Apocalipse, tirando dele as lições necessárias para o seu relacionamento com Deus. Cante. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e na Tua presença desejamos viver para sempre. Obrigado, ó Deus, por estar aqui nesse lugar tão aprazível, num momento tão agradável, ao som da natureza, o gorjear dos pássaros, o murmúrio das águas e o coral dos insetos. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de podermos contemplar a glória do Senhor através da Tua criação, das obras criadas pelo nosso Deus. Fica conosco agora, fale ao nosso coração e, acima de tudo, Pai, toca na gente, toca no coração de cada um de nós e permita-nos agora ouvir a Tua voz. Faz um milagre na vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Nós o adoramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 5 de Apocalipse, para a gente se ater apenas a um detalhe, tá bem? Vamos pegar um detalhe só desses 5 versículos aí
E a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre esse detalhe. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou ou testemunhou, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Eu vou pegar essa expressão, o tempo está próximo, para a gente analisar junto com o versículo 7. Não sei se você viu nos telejornais, um tempo atrás, já tem uns 6 meses, em que o ser humano, os cientistas do mundo todo criaram um relógio, e esse relógio diz quanto tempo falta para o mundo acabar. E o relógio foi ajustado em 2023, por volta do mês de março, em 2023, foi ajustado para 1 minuto e 30 segundos para o fim do mundo. E aí a pergunta, de acordo com o Apocalipse, aqui versículo 3, esse tempo está próximo, realmente combina com a previsão científica de que o mundo vai acabar com uma catástrofe? Então a gente vai analisar junto com o versículo 7, para a gente entender que o tempo realmente urge contra nós, porque nós estamos vivendo em tempo emprestado. Mas não acredito, tá bem? Não acredito no relógio do fim do mundo, ou no relógio do juízo final, como eles estão chamando desse relógio aí, que falta 1 minuto e 30 para o fim do mundo. O mundo não acabará com tragédia. O mundo será renovado pela segunda vinda de Jesus Cristo e o mundo será transformado em um paraíso para os filhos de Deus. Mas a gente vai analisar isso numa mensagem na sequência, tá bem? Talvez a próxima mensagem seja essa aí. Agora, versículo 4. João escreveu às 7 igrejas que se encontram na Ásia: paz e graça a vocês outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Observe que a palavra testemunha aparece no versículo 1 e agora aparece no versículo 4. Testemunha. E testemunho está falando. Jesus Cristo dá testemunho e Jesus Cristo é a testemunha. As coisas são muito parecidas aí. O agente é Jesus Cristo e ele dá testemunho do amor de Deus para nós. E a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amados, somente aqui nós teríamos condição de gastar aí uma semana só explicando pequenos detalhes desse texto. Você vê no versículo 3 fala de felizes os que leem, felizes os que ouvem, felizes os que guardam a palavra. No versículo 2 fala que, no versículo 1 fala que Jesus Cristo é o agente da revelação do próprio Deus para nós. E João é o instrumento humano. E eu quero começar a nossa mensagem de hoje falando de testemunho e testemunha. O texto fala de testemunho e testemunha. E o engraçado é que a palavra testemunho, ela aparece várias vezes na Bíblia, sempre no sentido de missão. Deus aparece como um missionário para anunciar ao ser humano que pecou, que se desviou de Deus, que se escondeu de Deus,
Deus aparece como missionário para resgatar, para instruir, para ensinar o ser humano o caminho de volta para Deus. A gente já leu na mensagem anterior, e aí a gente vai ler de novo, né? Gênesis capítulo 3, versículo 9, está escrito. Versículo 9 de Gênesis 3 está escrito assim: chamou o Senhor Deus o homem. A palavra chamar primeiro a gente entende que Deus, ao ir ao Éden, ele não acha o ser humano. No seu ponto de encontro, todos os dias, Deus tinha um ponto de encontro com Adão e Eva sempre ao pôr do sol, na viração do dia, ali por volta das 5 da tarde. Deus descia até o Éden, visivelmente, pessoalmente, para encontrar-se com Adão e Eva. Deus sabia que eles haviam transgredido a sua lei, o seu mandamento, de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O homem criado livre, criado perfeito, havia transgredido. E agora a gente encontra Deus como primeiro missionário. Deus em missão de resgatar, de chamar o homem de volta ao relacionamento com ele. Eu falei isso na mensagem anterior, não é? A Bíblia, na Bíblia nós encontramos um Deus que ama o ser humano e que trabalha 24 horas para estar perto do ser humano, para entreter comunhão e relacionamento com o ser humano. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que se apresenta como Senhor da história, soberano do universo, mas é um missionário, um agente, um pai em busca do seu filho, que se desgarrou, que se desviou do caminho da verdade. Agora você imagine, esse Deus eterno, esse Deus maravilhoso, desce ao Éden, mesmo sabendo que o homem pecou, e ele chama o homem, ele procura o homem, ele busca o homem, para mostrar ao ser humano, para mostrar a nós, que ele está interessado em nós. E aí a revelação de Apocalipse, diz o texto de Gênesis 3:9, chamou, pois, o Senhor Deus o homem e perguntou, onde você está? Deus não sabia onde ele estava? Claro que Deus sabia. Agora, observe a semelhança de Apocalipse capítulo 1. A Bíblia é tão maravilhosa que Apocalipse capítulo 1 diz assim, olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Falei na mensagem anterior que Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. E toda a história humana está sob o controle, a regência de Deus. Nada acontece aqui sem a anuência, sem o conhecimento do nosso Deus. Não há conivência, porque Deus não fere a nossa liberdade. Quando Deus vir que a gente está num caminho tortuoso, ele vai sempre enviar o seu profeta, a sua mensagem. E aqui está o profeta de Deus, a Bíblia. Isaías capítulo 30, versículo 20, está escrito, quando você se desviar para a direita, quando você se desviar para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, palmilhe por ele, ou ande por ele, ou caminhe por ele, ou ande por ele. Deus sempre vai falar, ele sempre vai estar buscando o ser humano. E agora nós encontramos na mensagem de Apocalipse 7 igrejas. E mais uma vez, ao analisar essas igrejas, nós vamos analisar as 7 igrejas, que foram igrejas literais. Nós encontramos um Deus
mostrando para essa igreja, para a sua igreja, em todos os tempos, qual é a vontade do nosso Deus. Ele está interessado em mostrar para a gente qual é a vontade dele. Ou seja, ele vai dar testemunho. Ele vai ser o missionário. Deus aqui, ele usa Jesus Cristo como a testemunha verdadeira do grande projeto que Deus tem para mim e para você. Então a palavra aqui é testemunho e testemunha. João, capítulo 19, Jesus Cristo estava diante de Pilatos. Pilatos estava querendo libertar a Jesus Cristo, e ele queria uma justificativa para libertar Jesus Cristo. Mas parece que Jesus Cristo mesmo não fez nenhum esforço para ser libertado. Lembrando que Jesus Cristo sabia que Pilatos, condenando ele ou não, os judeus iriam encontrar um outro meio. Se Pilatos liberta Jesus Cristo, os judeus iriam criar outro meio, outro motim para levar Jesus Cristo a ser sacrificado. A verdade é que naquele dia Jesus Cristo seria sacrificado. E Pilatos recebeu uma mensagem da sua esposa, dizendo que não se metesse na história de Jesus Cristo, não se comprometesse com o motim dos judeus, porque ela, sendo uma judia, ela tinha sofrido muito em visão por causa de Jesus Cristo. Então ela pediu ao esposo que não se envolvesse no motim dos judeus. Então, se Pilatos tivesse dito, não vou crucificar, não vou matar a Jesus Cristo, os judeus teriam criado um outro motim, alguma outra maneira para matar a Jesus Cristo. Agora, enquanto Pilatos conversa com Jesus Cristo, dizendo, eu posso libertar você, eu posso salvar você, eu posso condenar você. Capítulo 19, Pilatos vai perguntar aos judeus, né, por que eles queriam condenar a Jesus Cristo. E aí, a partir do versículo 9, ele diz assim, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus Cristo, de onde você é? Jesus Cristo não lhe deu resposta. Como eu falei, parece que Jesus Cristo, Jesus Cristo sabia que Pilatos, absolvendo Jesus Cristo ou condenando Jesus Cristo, ele morreria naquele dia. Se ele fosse absolvido por Pilatos, eles inventariam outro motim, uma outra maneira de levar Jesus Cristo à cruz. Versículo 10. Então Pilatos o advertiu. Você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para soltar você e autoridade para crucificá-lo? Aí versículo 11, olha. Jesus Cristo disse, você não teria nenhuma autoridade se ela não fosse dada por você lá do alto. Por isso, quem entregou a mim a você, tem maior pecado. Então, a partir daquele momento, Pilatos procurava soltar a Jesus Cristo, não é? E aí, Pilatos, no capítulo 18, Pilatos vai perguntar, versículo 34, Pilatos vai perguntar a Jesus Cristo o seguinte, o que é a verdade? E aí Jesus Cristo diz no versículo 37, diz assim, olha, disse-lhe logo Pilatos, logo tu és rei. Ele disse, eu sou. E você falou bem que eu sou rei. Eu nasci para isso. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Olha que tremendo. Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, diz que ele dá testemunho e ele é a testemunha. E aqui para Pilatos ele diz qual é o objeto do testemunho, a verdade. Mas que verdade é essa, Renivaldo? Que verdade é essa? Aí a gente tem que entender através de
Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Leia comigo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. Olha o que está escrito. Uma coisa eu sei, é que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas encrencas. O texto pode, a sua versão pode estar escrito diferente, tá bem? Eclesiastes 7, versículo 19. Eclesiastes 7, verso 29. Leia comigo. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas encrencas, ou em muitas astúcias, em muitos problemas. Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem dar testemunho da verdade. A palavra Apocalipse, que é revelação de Deus. Deus revela a sua verdade através de Jesus Cristo. Lógico que Deus revela o seu caráter, os seus atributos, através da natureza, através da história, através da Bíblia. Agora, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. É a maior revelação do amor de Deus. E Jesus Cristo vem dar testemunho do amor de Deus, da verdade de Deus. E que verdade é essa? Deus é um criador perfeito, que cria pessoas perfeitas. Eclesiastes 7, verso 29, está escrito que Deus criou o homem perfeito. Mas o homem entrou no caminho da desobediência. E ao entrar no caminho da desobediência, Deus não abandona o ser humano. Ao contrário, Deus agora se torna missionário para resgatar o ser humano. Essa é a mensagem do Apocalipse. E que se a gente vai inclusive analisar as 7 igrejas, para cada igreja Deus tem uma mensagem de advertência, uma mensagem de conforto e um mandamento, uma ordem. Há um pedido também, né? Em todas as igrejas há um pedido. Há uma advertência, há um conforto, há um mandamento e há um pedido. Ou seja, tudo que Deus quer é que o ser humano o reconheça como Deus, como Pai, como amigo, como alguém preocupado e interessado em sua vida pessoal. Essa é a história do Apocalipse. E o próprio Deus, o missionário, o grande missionário da história é o próprio Deus. Leia comigo, você está achando que não, mas leia comigo Hebreus capítulo 2. Veja se o próprio Paulo apresenta Deus como o grande missionário de todos os tempos, interessado em mim e em você. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Diz assim, olha, Deus dá testemunho juntamente com os profetas. Observa, o próprio Deus é o grande missionário da história, porque ele, Deus, resolveu dar testemunho juntamente com os profetas, através de sinais, de prodígios, de milagres,
e distribuição do Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo como um guia e como testemunha também. O Espírito Santo também dá testemunho da verdade, né? 1 João capítulo 5, leia comigo 1 João capítulo 5, o Espírito Santo também dá testemunho, né? Versículo 6 diz assim: e este é aquele que veio por meio da água e do sangue, a saber, Jesus Cristo, e não somente por meio da água, mas também por meio do sangue. E o Espírito Santo dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. 3 dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 3 dão testemunho na terra: Jesus Cristo, a água e o Espírito Santo. A água aqui representa a pureza da palavra, a pureza das verdades de Deus e também o batismo, né? Quando a gente aceita a verdade de Deus, a gente deve ser batizado como assentimento ou aceitação da verdade de Deus. Ou seja, a gente se torna discípulo de Deus quando a gente decide seguir os ensinos de Deus. Para ser discípulo, os discípulos na época de Jesus Cristo, para se tornar discípulo de alguém, eles precisavam passar pelo ritual do batismo. Por isso João apareceu batizando, já tinha os essênios que batizavam, já tinha outros que batizavam antes de João Batista. Então, quando alguém queria ser discípulo de alguém, ele era batizado. Então, 3 dão testemunho aqui: a água, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Dá testemunho de quê? Da verdade. A verdade de que Deus criou o ser humano perfeito. E o ser humano se desviou da verdade, se desviou do mandamento de Deus, se desviou da vontade de Deus. Agora, o Apocalipse apresenta um Deus como missionário que prefere dar testemunho, ou seja, vai testemunhar através de Jesus Cristo o quanto ele ama a cada um de nós. Leia comigo Romanos capítulo 5. Veja que essa questão do testemunho é uma questão muito séria, porque o próprio Deus, ele se compromete com isso, porque ele mesmo ama você. João capítulo 14, Jesus Cristo mesmo diz: o próprio Pai ama vocês. O próprio Deus ama vocês. Agora, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5, está escrito assim: olha, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que ele nos dá. Versículo 6. Porque Jesus Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Efésios capítulo 2 vai dizer que a gente estava vivendo o caminho da ira, o caminho da perdição. Estávamos vivendo nas trevas, separados de Deus, longe da luz. Aí ele diz que Deus, através de Jesus Cristo, mostra o seu amor ao dar seu filho, ou matar seu próprio filho, para morrer pelos ímpios. E Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito que não há justo nenhum na terra. Então Jesus Cristo morre pelos inimigos de Deus, e eu e você? Porque nós viramos as costas. Romanos 8, versículo 5 diz que se a gente não obedece à lei, se a gente não vive a lei de Deus, a gente é inimigo de Deus. Porque a gente não está sujeito ao mandamento de Deus, a gente não obedece o mandamento de Deus, então a gente se torna inimigo de Deus. Romanos 8, versículo 5. Então Deus dá testemunho desse amor, dessa verdade, que ele cria o ser humano perfeito. E segundo, a segunda verdade importante é que Deus ama cada pecador desta terra, a ponto de matar seu próprio filho para salvar o pecador. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Deus que nos ama, Jesus Cristo que nos ama, morreu, foi sacrificado para nos libertar de todo o pecado. Essa é uma verdade absoluta da Bíblia.
É uma verdade inquestionável. É uma verdade insubstituível. É uma verdade incondicional, inclusive. Deus ama você independente de quem você é e independente do que você faz. Versículo 7, leia comigo. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ousasse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você, para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, quando nós ainda não tínhamos nos arrependido de qualquer pecado. Quando a gente ainda tinha prazer e amor ao pecado. Então Deus prova o seu próprio amor. O livro do Apocalipse é a revelação de um Deus que ama o pecador. Por isso, as mensagens do Apocalipse não são mensagens de destruição, não são mensagens de catástrofe, são mensagens de esperança. Por isso eu comecei a série Apocalipse dizendo que o livro do Apocalipse é um livro que Deus apresenta o caminho da felicidade. É possível ser feliz mesmo no mundo caótico que nós estamos vivendo. É possível ser feliz mesmo diante das tragédias que se nos acontecem. Porque temos esperança que o Deus que nos ama, que matou seu filho, o Deus que nos criou perfeito, ele vai completar a obra da criação e nos levar para o mundo perfeito. O final do Apocalipse. O final do Apocalipse não é caos, é novo céu e nova terra. O final do Apocalipse não é morte, nem destruição, é felicidade eterna. Lógico que Deus jamais vai interferir na sua liberdade. Deus oferece a vida e a morte. E cabe a mim e a você escolher o caminho da felicidade. Escolher o caminho estreito, escolher o caminho da obediência, escolher o caminho da entrega, da dedicação a Deus, nos tornando também missionários. Porque o texto de Apocalipse fala de 3 missionários. Ou, se você quiser, 4, né? Mas eu costumo pensar que esse anjo aqui do Apocalipse aqui, ele pode ser, eu penso que esse anjo aqui é o líder das